Nos vídeos anteriores tivemos a ver como é que organizávamos numa tabela os dados de um inquérito, como limpávamos os dados dessa tabela e também como identificar previamente as variáveis quantitativas, qualitativas, nominais e ordinais, para que, agora sim, sabermos qual o melhor tratamento estatístico a fazer a cada uma delas. E sempre com este objetivo de sumariar a informação que temos nesta tabela de dados original. Vamos então começar pelas variáveis mais simples, que são as qualitativas nominais, como por exemplo o sexo. E nós aqui vamos socorrer de uma ferramenta que o Excel tem, que são as tabelas dinâmicas. Portanto, eu vou aqui ao botão Inserir e vou aqui clicar na tabela dinâmica, porque este botão vai-nos fazer uma mini tabela com o sumário desta variável que eu pretendo aqui. Portanto, lembram-se de termos dito que as variáveis nominais são muito pobres do ponto de vista de sumariação estatística. Para fazer um sumário, eu só posso, quanto muito, contar quantos elementos é que tem numa categoria e quem noutra. E é isso que vamos fazer. Portanto, vamos ver que o Excel tem aqui ferramentas para fazer isto tudo automaticamente. Portanto, para fazer uma tabela dinâmica, só temos que fazer isto. Portanto, clicar no botão Inserir, clicar em Tabela Dinâmica e aparece então aqui uma caixa de diálogo. A primeira coisa que temos que fazer é selecionar os dados de toda a tabela. Se fizeram como nos vídeos anteriores, em que nós já identificávamos isto como uma tabela, ele automaticamente faz a seleção toda por vocês. E agora aqui, ele está-nos aqui a sugerir que a nova tabela, essa tabela sumário, seja colocada numa nova folha de cálculo. Portanto, eu vou aceitar a sugestão dele e vou então simplesmente clicar aqui em OK. Portanto, vai-se abrir então aqui uma segunda folha, certo? Portanto, aqui ao lado dos meus dados originais. Eu tenho agora aqui a possibilidade de fazer essa tabela sumário. Então, isto aqui é bastante fácil de utilizar. Eu tenho aqui todas as minhas variáveis e eu agora quero apenas fazer um tratamento à variável sexo. Portanto, eu vou clicar aqui na variável sexo. E o que ele vai fazer é assumir que nesta nova tabela, as linhas desta tabela vão ser as várias categorias que a variável pode assumir. Neste caso, feminino ou masculino. E o que eu quero, obviamente, agora é que a próxima coluna seja o meu sumário pretendido. Neste caso, contar de ocorrências de F e de M. Portanto, o que eu vou ter que fazer então agora aqui é agarrar a coluna sexo e levá-la aqui para esta caixinha aqui, onde diz aqui somatório de valores. Okay? Portanto, aqui o somatório não quer dizer necessariamente soma, quer dizer é que aqui é aqui que eu vou definir a operação matemática que ele vai fazer aos dados. Por vezes é soma, mas neste caso o que eu quero é contagem. E reparem que ele automaticamente verificou que muito provavelmente o que eu quero fazer é contagem e, portanto, eu nem sequer tenho que aqui definir a operação matemática a fazer. E, portanto, aqui está. Tenho aqui o meu sumário da minha variável qualitativa. Tenho aqui que tenho, então, 10 mulheres e 11 homens. Devem-se lembrar, no vídeo anterior, que eu fiz este procedimento de forma manual, fazendo aqui neste botãozinho, selecionando apenas, por exemplo, os homens e contando, 11, e depois fazer o mesmo para as mulheres. Portanto, é isto que a tabela dinâmica faz automaticamente. Numa variável qualitativa nominal, pouco mais eu posso fazer do que contar. Eu poderia querer também, por exemplo, expressar estes valores, não em termos de valor absoluto, mas em termos de percentagem. Então, o que eu posso então fazer é, se eu desejar, posso então aqui levar outra vez a coluna sexo para aqui, para ele fazer aqui uma nova coluna. E agora só vou ter que dizer ao Excel que o que eu quero fazer aqui nesta coluna não é os valores absolutos, mas os valores relativos. Portanto, eu só tenho que selecionar aqui esta célula de cabeçalho. Com o botão direito do rato, eu vou aqui ao mostrar valores como, e portanto tenho agora aqui uma série de formatações diferentes como ele pode apresentar os valores.
Portanto, eu vou agarrar aqui no primeiro, percentagem do total geral, em que ele faz aqui as respectivas percentagens. E pouco mais posso fazer. Portanto, eu posso agora criar um gráfico para expressar estes valores, mas isto é apenas uma forma diferente de representar a informação que aqui existe sobre a tabela. Aliás, no próximo vídeo, que será a última aqui desta sequência, vamos ver precisamente como fazer gráficos, qual os melhores gráficos para cada variável, mas também quando é que uma tabela é melhor para representar a informação e quando é que o gráfico é melhor para representar a informação. Okay? Então, seguindo agora aqui o raciocínio, vimos aqui a forma de fazer uma tabela para uma variável qualitativa nominal. Vamos ver então agora a mesma coisa para uma variável qualitativa ordinal. Portanto, não há grande diferença. Portanto, eu simplesmente vou novamente carregar no botão inserir, tabela dinâmica. Ele já me selecionou aqui toda a tabela. Sugere uma folha nova. Eu vou pôr um OK. E agora, novamente, eu vou agora dizer que aquilo que me interessa é a habilitação académica. Portanto, seleciono esta coluna e ele vai colocar nas linhas os vários valores para esta variável. E eu agora vou também agarrar aqui na variável habilitação académica e colocá-la aqui. E ele, portanto, faz aqui uma contagem. A única diferença que temos agora aqui na apresentação visual desta tabela é que nós podemos querer que estas linhas venham da habilitação mais pequena para a maior, ou da maior para a mais pequena, porque afinal de contas esta variável tem uma ordem e nós queremos preservar essa ordem na apresentação da informação. Portanto, podem ver que aqui o que ele optou foi pôr por ordem alfabética, que não é uma ordem que não tem significado algum para apresentar esta tabela, este resumo, a um júri ou a um artigo científico. Portanto, eu vou simplesmente mudar a ordem das linhas e vou começar então por aquela que eu penso ser o grau mais baixo, que é a licenciatura. Portanto, seleciono aqui a palavra licenciatura, como vocês estão a ver. Agora, tenho que pôr o rato aqui no perímetro, aqui na fronteira da célula, até aparecer a seta de 4 cabeças, como vocês estão a ver. E agora só tenho que arrastar para cima e então o Excel muda de linha. Okay? Se eu agora, por exemplo, quisesse que a seguir viesse a formação especializada, fazia a mesma coisa. Portanto, arrastava, depois fazia o mesmo para a pós-graduação, depois fazia talvez o mestrado. Portanto, como disse no vídeo anterior, não sei bem se a nível de ordem qual destas é que seria mais adequada. Tudo depende da pergunta de investigação e de como é que classificamos estes graus, mas isso é outra questão. Portanto, é filosofia, chamemos-lhe assim. E, portanto, eu agora posso ver então aqui a tabela, novamente. Portanto, os números. E, novamente, se eu quisesse também representar percentualmente, também eu podia fazer. Portanto, vou só clicar aqui em cima para aparecer este painel. Posso novamente aqui arrastar a habilitação académica aqui para ele voltar a pôr aqui. E agora, novamente, selecionava a coluna, botão direito, mostrar valores como percentagens. Convido-vos depois a fazerem uma exploração das potencialidades das tabelas dinâmicas do Excel. Por exemplo, nomeadamente aqui a questão dos filtros. Por exemplo, eu vou agarrar aqui o agrupamento a servir de filtro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu poderia desejar, para apresentar os dados, não ver a minha amostra total dos 21 professores, mas apenas os professores referentes a um determinado agrupamento. Portanto, seria o meu filtro. E, por exemplo, apresentar a um público apenas os resultados da minha investigação quando estudei professores do agrupamento de escolas de Caranguejeira e Santa Catarina da Serra. E, portanto, aqui está a tabela resultado. Portanto, é como se fosse um subconjunto da amostra, certo? Portanto, de todos os professores entrevistados, o subconjunto dos professores pertence a este agrupamento. Portanto, não se esqueçam que a forma que a vossa tabela assume é sempre para responder à pergunta de partida. E, portanto, poderão ter necessidade de apresentar os dados de uma determinada forma que
vos obriga a aplicar, por exemplo, um filtro. E, portanto, poderia ser o agrupamento, vou deitá-lo fora agora, por exemplo, arrastando aqui para cima, podia ser por outra variável qualquer. Finalmente, vamos ver a questão das variáveis quantitativas para vermos que esta abordagem de se fazerem tabelas não faz muito sentido. Porque se eu, por exemplo, tentasse aqui novamente inserir uma tabela dinâmica e agora fosse uma variável quantitativa como a idade, portanto vou pô-la aqui nas linhas e nos valores, ele aqui assumiu que a operação matemática que eu queria fazer era a soma, que não é verdade, portanto eu vou ter que fazer aqui a mudança, eu queria fazer uma contagem. Ora, eu posso clicar aqui no definições do campo de valor e agora dizer que simplesmente a operação que eu queria fazer não era a soma, mas o contar. Pronto. Mas vocês podem ver aqui o que é que acontece quando nós tentamos colocar numa tabela uma variável quantitativa. É que a idade é um valor que pode ter uma dispersão tão grande de valor que o mais provável é que em cada categoria ou gaveta, chamemos-lhe assim, nós fiquemos apenas com uma ou duas pessoas e isto obviamente não é que não tenha sentido, não conseguimos sumariar a informação para saber se, por exemplo, temos um corpo docente jovem ou se temos um corpo docente menos jovem, correto? O que é normal fazerem-se nestas situações? É fazer categorias. Por exemplo, eu poderia tentar fazer grupos de professores que vão dos 25 aos 30 anos, 37 aos 43, e, portanto, fazer esta soma para que a representação seja mais correta. Nós, no próximo vídeo, vamos ver como é que isto pode ser feito visualmente, sob a forma do chamado histograma. Para já, queria-vos então mostrar que, em vez de fazermos este tratamento estatístico que vocês viram aqui, que é bom para as variáveis qualitativas, mas não para as quantitativas, é mostrar então que o melhor de estatística descritiva para uma variável quantitativa são aqueles parâmetros da moda, média, mediana que vocês conhecem. E, portanto, aqui o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós, em vez de inserirmos uma tabela dinâmica, vamos aqui ao separador de dados e vamos aqui a este botãozinho que diz Análise de Dados. Este botão dá-nos acesso aqui a uma biblioteca de ferramentas de análise, como ele chama, em que uma delas é a estatística descritiva. E isto só funciona para variáveis quantitativas. Portanto, o que é que isto faz? Eu vou pôr aqui o OK. Ele pede-me para selecionar o intervalo de entrada. Portanto, eu vou selecionar os valores das idades, porque é a variável quantitativa que eu quero tratar. Portanto, já está. E agora vou dizer que o que eu quero que ele despeje aqui para fora, portanto, aqui nas opções de saída, são as estatísticas de sumário. Portanto, eu clico aqui em OK. E ele vai colocar numa folha nova os principais parâmetros estatísticos para uma variável quantitativa. Portanto, temos aqui a média, temos aqui a mediana, já vou falar um pouquinho sobre ela, temos aqui a moda. E depois temos aqui outros que podem interessar mais ou menos. Portanto, nós aqui neste curso vamos aqui falar um bocadinho só da média e como pode ser usada em conjunto com o desvio padrão, para saber se temos se a média é um bom indicador ou não da sumariação da minha informação, e aqui a mediana e a moda. Então vamos começar aqui pela moda, vocês já sabem qual é, não é? Portanto, por exemplo, se eu for aqui ao tal exercício que há pouco vi aqui, a moda é o valor que mais se repete. Portanto, como temos aqui 3 professores que têm a idade de 44, o Excel obviamente disse, eu não me lembro onde é que está, que a moda é então os 44 anos. Penso que não devemos dar importância a este indicador estatístico para uma variável quantitativa. Pelo menos enquanto os valores estiverem a ser tratados como valores e não como intervalo de valores. O que é a mediana?
A mediana, e eu vou agora aqui à minha variável, à minha folha de entrada para vocês verem, é o valor do meio quando eu ordeno tudo de uma forma crescente ou decrescente. Por exemplo, eu se for aqui às idades e ordenar do mais pequeno ao maior, e se eu aqui tentar ver qual é o valor que está aqui mais ou menos no meio, eu vejo que esse valor é o 43. Portanto, ele diz-me que o valor da mediana é 43. E vou-vos mostrar então o porquê, qual é o interesse deste valor. Vou fazer aqui um exemplo. Vou aumentar aqui um bocadinho o zoom. Para vocês verem quando é que quando é que a média, aliás, não é um bom parâmetro estatístico. Vamos supor que estou a estudar uma empresa e vou saber qual é o salário médio da população. Por exemplo, eu tinha um trabalhador que ganhava 500 euros, outro 550, outro 540, outro 540, outro 550, outro 600, outro 520. E, portanto, eu posso selecionar estes dados e dizer que um bom sumário para estes funcionários é que eles ganham, em média, 542 euros. Portanto, como saberão, a média é, se eu dividisse todo este bolo de dinheiro, que são 3.800 euros, pelos 7 funcionários, portanto, se desse igual a todos, cada um deveria ganhar 542 euros. Portanto, é isso que matematicamente é a média. Mas agora imaginem o caso em que eu também colocava aqui o salário do patrão, e vamos supor que o salário do patrão é 10.000 euros. Como podem imaginar, se eu agora for fazer a média agora diz-me que cada funcionário ganha, em média, 1.725 euros. O que, obviamente, não corresponde à verdade, porque o grosso está na ordem dos 500, 600 euros. Portanto, o que acontece é que nós temos aqui um valor que inflaciona muito a média e, portanto, é um caso em que a média não seria um bom parâmetro estatístico. A mesma coisa se, por exemplo, se eu em vez de ter 1.000, tivesse um estagiário a ganhar 0. Neste caso, este estagiário vai deflacionar a média. Portanto, vai nos dizer que a população, que esta amostra ganha menos do que realmente ganha. Portanto, nestes casos, o que vai acontecer é que, quando existirem grandes diferenças entre os vários valores, isto vai corresponder a um desvio padrão muito grande. E quando o desvio padrão é muito grande, isto é uma forma dele nos dizer: não confies na média. Não confies na média porque o desvio à média pode ser, significa que há muitas diferenças na tua população. Portanto, talvez, e vamos imaginar aqui outra vez o patrão a ganhar 10.000 euros, talvez faça sentido, em vez de dizeres que tens uma população uniforme, tens duas. Porque aqui, na verdade, podíamos ver claramente que temos duas classes de trabalhadores. Uma a ganhar pouco, outro a ganhar muito. Aqui é fácil de ver, porque temos poucos dados, mas se fosse um inquérito a 1.000 ou 2.000 pessoas, eram estes valores que nos ajudavam a ver logo se eu podia confiar na média ou na mediana. Desculpem, se eu podia confiar na média ou não. Vejam agora que a mediana, nestes casos, pode ser o melhor parâmetro estatístico, porque o que é que acontece? Quando eu faço uma mediana, eu estou a dizer para agarra nos valores todos, e agora vou aqui ordená-los. Agora onde é que está? Vou ordenar do mais pequeno ao maior, e agora vou escolher o do meio. Portanto, o do meio, ora, uma vez que isto são 8 pessoas, portanto é um número par, 4 caem antes, 4 caem depois, portanto o que a fórmula diz é que eu devo então tomar a média destes dois. Mas reparem então aqui que, neste caso, a mediana ia dar um valor aqui, e isto realmente aproxima-se muito mais do que é a realidade. Ou seja,
dizer que a mediana deste intervalo é o trabalhador ganhar 540 é uma aproximação maior à realidade desta empresa do que dizer que ganha 600, 700, 800 ou 1000. A vantagem de eu ordenar de ordem crescente e decrescente é que os valores que deflacionam muito a média, por exemplo, estes 3 estagiários, ou os valores que inflacionam muito a média, por exemplo, estes 2 patrões, ficam nos cantinhos, portanto, no cantinho inferior e no superior. E, portanto, eliminando estes casos mais anómalos e tomando o meio como sendo a verdade, a mediana é muitas vezes um parâmetro estatístico mais fiável, fidedigno, para representar a minha amostra, a minha população. Okay? Portanto, por outras palavras, tomem sempre o valor da média em consideração ao desvio padrão, e a mediana e a moda podem ser então a mediana pode ser então um parâmetro estatístico mais interessante para fazer esta análise. No próximo vídeo vamos então ver como é que podemos fazer uma representação gráfica desta informação que vocês veem aqui, portanto, desde estas informações como estas, e vamos ver também como é que isto muitas vezes nos permite tirar outros padrões dos dados. E vamos ver também quando é que é mais adequado colocar uma tabela ou um gráfico para apresentar o sumário dos nossos dados.